existem 21 cartas escritas para as comunidades de seguidores de Jesus que estavam espalhadas pelo antigo Império Romano. Cartas? Como se eu estivesse lendo a correspondência de alguém? Sim, essas cartas foram escritas pelos apóstolos, isto é, os homens que Jesus escolheu para espalhar as boas novas do seu reino. E eles escreveram aos seguidores de Jesus vivendo em várias cidades do Império Romano. Todas essas cartas foram escritas no estilo de prosa, chamado discurso. Mas se eu estou lendo uma carta que não foi escrita para mim, devem existir muitas informações contextuais que eu deveria saber, mas não são mencionadas. Exatamente, e as cartas da Bíblia não são diferentes. Certo, então vamos falar sobre como ler as cartas do Novo Testamento no contexto histórico. Quando lemos as cartas do Novo Testamento, é importante lembrar que existem 3 níveis de contexto histórico. Primeiro, lembre-se que todas as cartas se encaixam no enredo geral das Escrituras. É isso aí. Essa história começa com Deus criando a humanidade como parceiros no governo da criação. Mas nós decidimos governar sozinhos, o que trouxe violência, exílio e morte. Apesar disso, Deus faz uma promessa a um homem chamado Abraão e diz que, por meio dele e seus descendentes, todas as nações receberão vida e bênçãos, renovando a visão de Deus para a humanidade. E Jesus disse que veio para cumprir aquela promessa por meio da sua vida, morte e ressurreição. Certo, assim os apóstolos se consideravam mensageiros, anunciando a chegada do reino de Deus em Jesus. É o caso do apóstolo Paulo quando ele escreveu às igrejas nos lares em Roma. Ele disse que a sua tarefa era chamar pessoas de todas as nações a serem fiéis a Jesus, o exaltado Rei do mundo. Ele foi corajoso de dizer isso para as pessoas que viviam na capital do Império Romano, cuja fidelidade deveria ser somente a César. Sim, e isso nos leva ao segundo contexto importante para entendermos as cartas do Novo Testamento: a cultura do Império Romano no primeiro século. Roma governava todos os territórios em torno do Mar Mediterrâneo. E eles governavam o Império Romano conquistando, escravizando seus inimigos e cobrando impostos pesados. O imperador e um pequeno círculo de pessoas controlavam todo o poder e riqueza, e sabiam como lidar com quem ameaçasse a ordem social. A maioria do povo vivia sem muito dinheiro ou estabilidade. Existia uma hierarquia muito clara na cultura romana. Homens de famílias importantes, com dinheiro e educação, podiam avançar na sociedade. Mas mulheres, escravos, crianças e os pobres estavam sempre em desvantagem e eram tratados como inferiores. Porém, na comunidade dos seguidores de Jesus, todos eram tratados com muito amor e tinham a mesma dignidade. Isso mesmo. No mundo romano, quem tinha status elevado não se associava com os que estavam abaixo deles. Mas os apóstolos diziam que, através de Jesus, Deus oferecia o dom do seu amor a todos, não importa sua condição social. Então, nesse contexto, essas cartas iam contra a cultura romana e derrubavam as barreiras entre as pessoas. Exatamente, isso nos leva ao último nível de contexto: o contexto local de cada carta. Você está falando dos problemas específicos na igreja de cada cidade que levaram ao envio da carta? Sim, como na carta de Paulo aos cristãos de Roma. É tentador ler essa carta com foco somente na teologia importante que ela contém e esquecer por que ele a escreveu. E por que ele a escreveu? Bom, quase no final ele diz que as leis relativas a alimentos e dias santos causavam polêmicas entre os seguidores de Jesus que eram judeus e os que não eram. E isso estava criando divisões na igreja. Se ler com atenção, verá que alguns cristãos de status social mais elevado estavam desprezando os seguidores de Jesus que eram judeus. E os cristãos judeus pagavam na mesma moeda, acusando os não-judeus de serem cristãos de segunda classe. Exatamente, assim todas as ideias e teologia na primeira parte da carta foram escritas para abordar esses problemas. Paulo reconhece que os cristãos romanos são muito diferentes em termos de cultura, teologia e condição social, mas quer que eles entendam que estão unidos pela fé em Jesus, que é o verdadeiro âmago da igreja. Certo, ótimo. Mas se a carta foi escrita para outras pessoas, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não vivo na Roma antiga. Bem, nessas cartas vemos os apóstolos confrontando e transformando todos os aspectos da cultura e da vida do primeiro século com as boas novas sobre o Rei Jesus. E observando isso, aprendemos como essas boas novas podem também transformar a nossa cultura. Agora existe mais um passo que nos ajuda a ler as cartas do Novo Testamento, que é aprender a seguir o fluxo de pensamento da carta, do início ao fim. E isso é o que veremos a seguir.
E no final da Bíblia estão 21 cartas dos primeiros líderes do movimento de seguidores de Jesus. Elas foram escritas para pequenas comunidades cristãs em cidades espalhadas pelo Império Romano. Porém, na antiguidade, escrever cartas exigia muito dinheiro e esforço. Por isso, cada carta era cuidadosamente estruturada, do início ao fim. Isso significa que devemos lê-las como uma obra literária conjunta. Então vamos falar sobre como ler as cartas do Novo Testamento em seu contexto literário. Dentre os primeiros líderes cristãos, o apóstolo Paulo foi quem escreveu a maioria das cartas. Temos 13 dele no Novo Testamento. Eu sempre imaginei ele sozinho no seu escritório, escrevendo longos ensaios teológicos. Paulo não trabalhava nem escrevia sozinho. Ele menciona sua equipe frequentemente e os nomes das pessoas que ajudaram a escrever as cartas. Como Timóteo ou Silas. Paulo estava sempre acompanhado dos companheiros missionários de viagem, trocando ideias enquanto conversavam, debatiam e ensinavam juntos. E acredita-se que Paulo tenha reunido discursos, poemas e orações em cadernos. Como os que ele menciona na segunda carta escrita a Timóteo. Certo. Então Paulo reunia as pessoas certas numa sala e juntava material novo e antigo. Depois eles contratavam um escrivão profissional e faziam rascunhos até estarem satisfeitos com o texto final. E aí enviavam a carta. Sim, a carta era entregue a uma pessoa de confiança, que também recebia instruções sobre como recitar a carta para os destinatários. Recitar, tipo, ler em voz alta? Isso, naquele tempo, muita gente não sabia ler. Paulo fala mais de uma vez em suas cartas que elas deveriam ser lidas em voz alta e é por isso que muitas vezes elas soam como longos discursos. Então, para nós também é importante ler e ouvir essas cartas do início ao fim para podermos entender como cada parte contribui para o todo. Exato, mas cada cultura tem as suas próprias regras sobre como organizar uma carta e no primeiro século existia um formato padrão. Primeiro temos a abertura, que cita o nome do autor e do destinatário. Em seguida, uma oração de agradecimento ou uma saudação. E depois, o corpo da carta. Essa parte explica por que a carta foi escrita, algo que precisamos saber ou tomar alguma atitude. Certo, e por fim vem a conclusão, que pode ter saudações, planos de viagem, um pedido final ou uma oração. Então é útil ver como uma carta no Novo Testamento se divide nessas partes. Sim, pega como exemplo a carta de Paulo aos Efésios. Tudo bem. Temos a abertura e depois uma longa oração de agradecimento a Deus. E no meio dessa oração de abertura, Paulo apresenta a ideia principal da carta inteira. Ela fala sobre o plano de Deus. De unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Mas o que isso quer dizer? Bom, à medida que lemos a carta, Paulo vai repetir e desenvolver essa ideia complexa. Certo, mas quando você está lendo o corpo da carta, é fácil perder o foco daquilo que Paulo está falando. Com certeza, a carta aos Efésios tem quase 3.000 palavras. E comparada com as outras cartas dele, essa é bem curta. Mas lembre-se que Paulo escreveu essas cartas para serem lidas em voz alta. Por isso, ele geralmente indica a progressão do pensamento usando palavras de transição como portanto, ou por essa razão, ou por isso. Ah, entendi. Então o corpo da carta aos Efésios se divide em muitos parágrafos, mas todos começam com essas palavras de transição. Isso mesmo, e cada parágrafo tem sua própria ideia principal. O primeiro explica por que Jesus ressurreto é rei de tudo e de todos. Quanto a vocês, não israelitas, agora estão incluídos na nova humanidade que Deus está criando. Portanto, a nova família única de Deus é formada de pessoas de todas as nações. E assim, Deus unificou a humanidade em Jesus. Essa é a ideia central aqui. Certo, e esse tema une todos os parágrafos do capítulo 1 ao 3. Então chegamos ao capítulo 4 e temos uma transição importante. Por isso. Sim, essa palavra de transição é uma ligação entre a primeira metade da carta e a segunda. Deus uniu uma nova humanidade em Jesus. E por isso que? Boa pergunta. Vamos continuar. Vou resumir os parágrafos do capítulo 4. A nova humanidade de Deus é realmente diversificada. Assim, precisamos viver unidos como a nova criação de Deus. Portanto, como somos um, devemos aprender a amar e perdoar uns aos outros. Toda essa parte fala sobre viver em união. Exato, e desse jeito podemos ver como todas as partes da carta se encaixam em um fluxo de pensamento. Deus uniu uma nova humanidade em Jesus. Então, vivam de modo que promovam essa união. Fica mais fácil para entender se dividir em partes menores, tipo um mapa, aí eu não me perco. Certo, e você pode ler cada carta do Novo Testamento desse jeito. Divida o texto em partes menores, para ver a mensagem de cada parágrafo. Depois, procure ideias repetidas e palavras de transição, para ver como essas partes se conectam. Então você verá como os apóstolos combinaram de forma brilhante todas as peças para formar uma obra literária que falou aos primeiros seguidores de Jesus e ainda fala conosco hoje.